Bom, pessoal, dando continuidade então à descentralização, à desintermediação, para que ocorra é preciso uma certa mudança de paradigma, né? Em especial na mentalidade, no perfil das pessoas. É preciso que tenha uma readequação das pessoas que não estão acostumadas com um tipo de controle em alguns aspectos, como por exemplo a questão do ego, né? Porque você não tem, você abre mão do chefe, você abre mão das estruturas de qualidade, você abre mão de estruturas como treinamento, no caso do Uber, a gente já falou aqui algumas vezes. Imagine, o Uber não tem é, equipe de treinamento para motorista, também não tem uma equipe de fiscais. E só pelo fato de não ter uma equipe de fiscais, você consegue então ser exponencial. E exponencial é ter um baita lucro, um baita resultado, uma capacidade de crescer que, comparado com uma empresa tradicional, não tem como comparar. Porque é uma outra estrutura, é uma outra mentalidade. Agora, você precisa então uma passagem, um gerenciamento do eu faço para o deixa fazer, né? E aí vai incentivado pela comunidade. E aí, gente, fica em xeque, né? Chefe, gerente, os designers, o pessoal do marketing, da comunicação, aquela coisa centralizada, recursos humanos, finanças, né? Fica mais horizontal. E aí, você tem que ter um perfil mais colaborativo das pessoas, sai um pouco da inteligência individual e para a capacidade do grupo, né? E aí, pessoal, incentivo para a participação de diferentes comunidades no negócio. Você topa abrir para fornecedores, colaboradores, acionistas, clientes. E assim, pessoal, vem o Open Banking, que é um outro assunto que vai mexer com o negócio. Imagine, os bancos, você vai ter um cadastro único e isso pode ser compartilhado entre os bancos que vão competir pelas ofertas e pelos produtos e serviços. E cada banco se gastou até agora para criar um banco de dados centralizado, com o histórico de cada consumidor, e isso depois é compartilhado entre todo mundo. Será que nós estamos preparados para isso? Quem não tiver preparado para isso, como é que vai competir? Agora, a gente tem mérito e reconhecimento, a gente tem incentivo, a gente consegue dar visibilidade para esses esforços, né? Como essa participação será medida? Né? Será que fica através dos rastros inteligentes que cada pessoa, cada colaborador deixa nos projetos, nas plataformas, entre aspas, que participa? Né? Você está pronto para, em termos de tecnologia, olhar para esses rastros inteligentes, os cliques, os likes, as estrelas? Está monitorado por um robô que vai, a critério do administrador, checando a relevância e que isso automaticamente vai se ranqueando, né? Temos aí as redes sociais e contam com um grande aparato como inteligência artificial, algoritmo, geolocalização. Enfim, pessoal, é uma mudança de mentalidade, né, que não é só você ir lá e colocar a tecnologia, né? Você muda de um trabalho menos burro e repetitivo para um trabalho, uma capacidade de mudar maior, no entanto, de receber mais críticas, seja de colaboradores, de fornecedores, de clientes e cidadãos, né? E aí, pessoal, por exemplo, semana passada, um exemplo interessante, eu ouvi aqui um exemplo numa entrevista, um executivo de atendimento dizendo: olha, estamos na época em que o cliente aceita as falhas, o cliente aceita os erros porque os produtos são inovadores, então nós estamos com clientes bonzinhos. Nós não estamos com clientes bonzinhos, nós estamos com clientes cada vez mais exigentes. Acontece que hoje o cliente ele participa diretamente, ele altera a prestação de serviço através do clique. Ele não só influencia, como ele altera cliques, likes, estrelas, muda o algoritmo e muda a prestação de serviço automaticamente. Então, se não tiver bom, ele vai não só ir para as mídias sociais para reclamar, mas também influenciar a prestação do serviço.
E é por isso que nós temos hoje uma retomada aí e uma valorização do cliente, do customer experience, do sucesso do cliente, porque e isto é visto também como uma parte da transformação para o digital, porque está absolutamente interligado uma coisa com a outra através da linguagem digital, dos rastros, dos algoritmos, da inteligência artificial. E não porque nós temos o cliente no nosso coração, e temos mesmo porque ele é o motivo de nossa existência, mas é preciso entender que existe uma outra forma hoje de gestão. Uma solução omnichannel vai dar conta de tudo isso, porque os canais estão interligados, mas você não tem uma mentalidade de rede ou digital, como essa que a gente acabou de falar, o quanto isso não faz diferença no seu negócio. Então, o cliente ele está muito sensível, então hoje em dia, ao tipo de interface que as empresas oferecem, né? A gente falou ontem sobre Netflix e Blockbuster, né? A Netflix representa uma ruptura, pessoal, de tempo e de espaço no negócio dos filmes. Então, ele está entregando o serviço onde o cliente desejar, onde e quando. A Blockbuster, que é um exemplo do século passado, hein? E nós estamos chegando aqui nos anos 20 do novo século e tem gente ainda que não entendeu essa nova mudança, né? Então você tinha que ir lá na Blockbuster, no local, levar o filme, tinha que rebobinar. Então tinha uma série de processos que a Netflix resolveu para o cliente, né? As novas mídias criadas nesse século XXI, né, ampliaram o relacionamento. A gente só usava o telefone porque não existia alternativa. E isso não tem a ver com acolher o cliente. A gente precisa parar um pouco essa visão romântica, né, de achar que precisa tem que acolher o cliente. Tira o cliente do atendimento eletrônico, passa ele para atendimento humano, porque a gente precisa acolher. Nós precisamos pensar em processos, em fluxos que melhorem a experiência do cliente. A experiência é o tempo do cliente no canal. Então, o tipo de interação com clientes vai determinar, gente, é determinado pelo contexto histórico que define a interface. As organizações antes do digital conseguiam manter o seu mercado, pois elas conseguiram aprender a dominar aquela comunicação. Mas o que a gente está falando é o que se sabia antes não vale para agora. E as empresas que ainda não entenderam essa questão nova da reintermediação, da simplificação, descentralização, então a relação com o cliente fica obsoleta. Então é possível constatar, através da quantidade de clientes que ainda continuam reclamando de lentidão no tempo de resposta, na dificuldade de se comunicar, ou então de resposta nenhuma para as empresas. Enfim, o fato é que as organizações terão que aprender a competir em essa nova realidade, né? É possível fazer algo pelos clientes desde que seja possível se relacionar, conversar, e se tiver diálogo, muito melhor, né? Então não se trata de acúmulo de tecnologia. Essa transformação para o digital não é acúmulo de tecnologia, que é o que o mercado vem considerando de forma equivocada. Então é possível olhar, dar conta de uma demanda na escala de milhões e com qualidade, na oferta, personalização e diferenciação e valores de planos, de combos para cada tipo de bolso, né? Então é isso que nós temos que pensar aí na transformação do digital. Enfim, esse é um panorama bastante amplo, uma discussão bastante interessante. É importante que você compartilhe aí a sua opinião, diga o que você achou, qual é a sua experiência com esse assunto. Se você tem alguma dúvida, compartilha, comenta, porque isso fica cada vez mais interessante à medida que a gente vai trocando, todo mundo aprende. E amanhã vamos dar continuidade a esse assunto através de exemplos práticos. Uma boa noite para todo mundo e até mais.